E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar a nossa aula sobre óxidos. Como eu não gosto de pegar o bonde andando, eu gosto de sempre fazer a revisão, não é? Primeiramente, nós temos que começar com a definição de óxido, né? Porque como você vai estudar uma matéria, você não sabe qual é a definição. Bom, óxidos são compostos químicos. Nós, químicos, chamamos óxidos de compostos químicos, que apresentam o átomo de oxigênio, evidentemente, e esse átomo de oxigênio está juntamente com outro elemento que não seja flúor, necessariamente, não pode ser o flúor, pode ser qualquer outro elemento menos o flúor, certo? Esta é a definição de óxidos. Aí nós vimos ainda que os óxidos têm uma segunda classificação, eles são subdivididos, né, são subclassificados em óxidos moleculares e óxidos iônicos, né? Num primeiro instante, nós vimos os óxidos moleculares, né? Que são os óxidos formados por ametais, né? São compostos moleculares formados por átomos de ametais unidos por ligações covalentes, né? Essa é a definição que vocês encontram nos livros de química, né? O que são óxidos moleculares? São compostos moleculares unidos por átomos de ametais ligados por ligações covalentes. A grosso modo, resumindo, é aquela regrinha que eu pedi para vocês decorarem, né? Óxido molecular é A metal mais oxigênio. A metal mais oxigênio. A metal mais oxigênio. Então, se vocês tiverem cravado na cabeça de vocês que os óxidos moleculares são formados por A metais mais o elemento de oxigênio, por conseguinte, vocês terão a capacidade de deduzir os óxidos iônicos. Bom, eu sou racional, né? Bom, se os óxidos moleculares são formados por ametais mais o átomo de oxigênio, consequentemente, os óxidos iônicos, por sua vez, serão formados por metais mais o átomo de oxigênio. Né? Isso que nós vimos, tá? Então nós vimos a classificação de óxidos moleculares e óxidos iônicos, né? Os óxidos moleculares, nós sabemos que são óxidos formados por ametais. Então, mais o oxigênio. Então você pode dar um bando de exemplo aí. Você pode falar do NO, é um óxido, né, molecular, porque o nitrogênio não é metal de forma alguma, é um ametal. Então se ele é um ametal, ele só pode ser um óxido molecular. Então N2O é um óxido molecular, N2O, NO, NO2, né? Além desses, nós temos o N2O3, o N2O4, o N2O5. Então, esse bando de nitrogênio que tem nitrogênio com oxigênio, não importa a quantidade de nitrogênio e oxigênio, são classificados como óxidos moleculares, porque são formados por ametais mais oxigênio. Os óxidos iônicos são formados por metais mais o elemento oxigênio, né? E aí esses metais, a carga, o NOx, pode ser fixo, pode ser variável, então você tem que conhecer. Por exemplo, bom, NOx fixo, né? Na, que é o sódio, metal da família 1A, a gente sabe que o NOx é fixo, é definido, é mais um. Então você tem que falar que o Na2O, que o óxido de sódio, é o quê? Ele é um óxido iônico com NOx fixo, né? Que é o NOx do sódio, do metal, sódio é mais um. Na2, esse 2 do Na não é do Na, é do oxigênio que desceu para o Na. Na verdade é assim, ó, Na2O5. Na2O, na verdade, Na2O. Esse 2 é do oxigênio que desceu, e o oxigênio, como é mais um, como é carga fixa, é positivo, é mais um, fica aqui, como não aparece nada, é 1. Subentende-se que é 1, certo? Bom, então Na2O, que é do metal da família 1A, da família 2A, KO é um óxido iônico, porque o cálcio é mais 2 e o oxigênio é mais 2, ó, KO, né, deu KO. Que cálcio é 2 mais e oxigênio é menos 2, então anula. Então NOx é fixo, é menos 2 o cálcio. Al2O3, Al2O3, o 2 é do oxigênio, 3 é do alumínio. Então esse 3 veio do alumínio, que também tem o NOx fixo, que é mais 3. Então a gente tem que decorar. Claro que existem, por exemplo, o cobre. Cobre, NOx é variável, né? Pode ser mais 1 ou mais 2, né? Vai depender do elemento que você estiver trabalhando. Por exemplo, se você estiver trabalhando, né, com isso aqui, ó, Cu
ACU2O. Como que chama esse óxido? Esse óxido é o óxido de cobre. Bom, primeira coisa é saber que o cobre apresenta o NOx variável. Ou ele é mais 1 ou ele é mais 2. Tem que saber de cor sorteado isso aqui. Mais 1, mais 2. A carga do cobre é variável. Ou é mais 1 ou é mais 2. Né? Ou é mais 1 ou é mais 2. Então, se aqui é 2, esse 2 só pode ter vindo de onde? Pela regra do escorrega chinelo aqui. Do oxigênio, que é menos 2, desceu para 2. Então o NOx daqui do cobre é mais 1. Então nesse caso específico, o cobre está assumindo a carga de mais 1. Cuidado, esse 2 não é o NOx do cobre, é o NOx do oxigênio que desceu aqui. O NOx do cobre aqui está embaixo do oxigênio. Como não tem nada, é 1. E quando é 1, subentende-se, né, que é mais 1 a carga do NOx. Como que nós temos o nome? Óxido de cobre 1. Porque o NOx do cobre, nesse caso específico, é mais 1. Então é mais 1. Como ele assumiu a menor carga, então a gente pode dar dois nomes. Óxido de cobre. Óxido de cobre 1, certo? Ou ainda nós podemos chamar de óxido, osso, né? Quando é menor, né? Óxido cuproso. Cuproso é ozoico, né? Como ele assumiu a menor carga, é cuproso, tá? Bom, não é só o cobre que tem o NOx variável, tá? O ferro também tem, tá? Vamos ver do cobre e do ferro, pode ser? Bom, o cobre é Cu2O, certo? Que é o óxido de cobre 1, ou óxido cuproso, tá? Nós temos também o QO, que é óxido de cobre 2. Aqui o cobre assume a carga mais 2. Como que eu sei? O 2 não tá aqui? Porque na verdade ele veio daqui, ó. Aqui é 2 menos e aqui é 2 mais, ó. Cancela, cancela, óxido de cobre 2. Agora, por exemplo, ferro e oxigênio, né? Que nós utilizamos o FeO, certo? Esse FeO, o NOx do ferro, varia quanto? O ferro. Bom, o ferro, tem que decorar essas tabelas, pessoal. Anota aí numa tabelinha, compra isso aqui, ó, uma ficha, sei lá, escreve os NOx. O ferro vale mais 2 e mais 3. Como o oxigênio vale mais 2, e nesse caso não apareceu nenhum índice aqui, subentende-se que o NOx do ferro, aqui é menos 2, desculpa, menos 2. Aqui subentende-se que o NOx tem NOx mais 2. Vai cancelar, então fica óxido de ferro 2, ou como tem a menor carga, óxido ferroso, não é? Bom, além disso, pessoal, nós temos a famosa hematita F2O3. Essa hematita ela é utilizada como redutor siderúrgico, certo? Que é um óxido também que tem a carga, é um óxido iônico, tá? Mas a aula de hoje não é isso, porque o que nós vimos na aula passada qual é a definição de óxido, o que é um óxido, o que é um óxido iônico, o que é um óxido molecular, né? O iônico que é formado por o molecular que é formado por metal mais metal, aí nós vimos os metais. O iônico é formado por os metais, nós vimos os metais, inclusive os que tem NOx variável, certo? Na aula de hoje nós vamos falar de uma outra classificação dos óxidos. Os óxidos podem ser classificados ainda como o quê? Como óxidos ácidos, como óxidos básicos, como óxidos neutros, como os óxidos anfóteros, enfim, várias subclassificações, duplos, salinos, não sei o que, um monte de coisa. Então, o que nós vamos ver hoje é os óxidos ácidos. Bom, no primeiro instante, você aí que tá sentadinho, bonitinho aí, vai tentar entender por que chama óxido ácido, né? É difícil isso não, né? Ácido, porque tem alguma coisa a ver com ácido? Exatamente, tem a ver com ácido. Então, o que nós vamos estudar hoje são o que são os óxidos ácidos. Vamos supor que eu, Rafael, vá lá no laboratório de química e pegue o ácido sulfúrico, 2 mols do ácido sulfúrico. Tá, eu vou pegar 2 mols do ácido sulfúrico, a H2SO4, certo? 2 mols não precisa de 2 mols. Por quê? Eu vou pegar só 1 mol, só. H2SO4, certo? E vou tirar uma molécula de água, H2O.
o que vai acontecer se eu tirar? Bom, e 2 átomos de hidrogênio com 2 átomos de hidrogênio fica 0, né? Então coloca, o enxofre desce aqui, 4 oxigênios com oxigênio O3. Opa, eu obtive um óxido. Como que eu sei que isso aqui é um óxido? Porque tem um oxigênio e formado por um elemento que não é flúor. No caso, é um ametal, é o enxofre, então é um óxido. Esse óxido é iônico ou é molecular? Como ele é ametal, ele só pode ser molecular, tá? É um óxido molecular. Nesse caso, esse óxido molecular ainda pode ser classificado como óxido ácido. Por quê? Porque ele foi obtido através da retirada, da desidratação de uma molécula de água. Eu tirei uma molécula de água aqui, certo? É isso que eu fiz. Como ele foi obtido, como ele é resultante, como ele é proveniente da retirada de uma molécula de água, da desidratação de uma molécula de água do ácido, como ele ficou SO3, ele é um óxido ácido. Ele é chamado de ácido justamente porque ele veio de um ácido, certo? Ele pode reagir. E os livros de química trazem que óxidos ácidos são óxidos que, ao reagirem com a água, se eu pegar o SO3, que é um óxido ácido, e reagir com molécula de água, eu vou restaurar o ácido sulfúrico. Então ele é chamado de, né? Aí você, para dar nome, vem o índice. Como eu tenho 3 átomos de oxigênio, então eu tenho trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre. Se alguém te perguntar quem é o SO3, trióxido de enxofre, tá? Ou ainda como queira, anidrido sulfúrico. Bom, eu não entendi por que é chamado de sulfúrico. Porque você obteve a partir do ácido sulfúrico. Por que você multiplicou por 2? Por que você não multiplicou por 2 mols? Você pegou simplesmente o ácido e retirou a molécula de água. Porque o ácido já tem a quantidade de hidrogênios que eu quero tirar. Eu quero tirar 2 átomos de hidrogênio. O ácido sulfúrico já tem. Agora, por exemplo, a mesma coisa, o ácido sulfuroso. Eu não vou multiplicar por 2. Eu vou deixar do jeito que tá. Aí você tem que saber qual é a fórmula do ácido sulfuroso. H2SO3. Esse é o ácido sulfuroso. Eu vou tirar uma molécula de água. H2O. Hidrogênio embaixo de hidrogênio. Oxigênio embaixo de oxigênio. Igualzinho na regra da subtração. Bom, 2 hidrogênios menos 2 hidrogênios, 0, não coloca nada. O enxofre desce aqui, certo? 3 hidrogênios, oxigênios, aliás. Né? Menos um átomo de oxigênio, fica O2. Para dar nome disso aqui fica fácil. O jeito fácil é ver o índice, que é dióxido. Não é dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre. Ou como queira, anidrido sulfuroso. Anidrido sulfuroso. Agora, vamos supor que ao invés de ter ácido sulfúrico, que é H2SO4, ácido sulfuroso, H2SO2, vamos supor que nós tenhamos o ácido nítrico, que é HNO3. Ué, ácido nítrico, eu não tiro 2 moléculas de água. Como que eu vou tirar 2 águas? Como que eu vou tirar uma molécula de água? O ácido nítrico, mais calma, é HNO3, né? O ácido nítrico é HNO3. Não tem como tirar 2 moléculas de água. Não tem como você tirar. Na verdade, não é 2 moléculas de água, eu estou falando besteira. Não tem como você retirar uma molécula de água. Presta bem atenção aqui, pessoal. Aqui perceba que tanto para o ácido sulfúrico quanto para o ácido sulfuroso, eu desidratei com uma única molécula de água. H2O. Aí o H2SO4 menos água ficou SO3. H2S3 menos H2O ficou SO2. Eu retirei apenas uma única molécula de água. A água apresenta 2 hidrogênios. Concorda comigo? Para o ácido nítrico, que é HNO3, não tem como eu tirar uma molécula de água. Porque a molécula de água, por si só, já apresenta em sua respectiva constituição 2 átomos de hidrogênio. Como que eu vou tirar 2 átomos de hidrogênio, né? Ou seja, uma molécula de água do ácido nítrico, que é HNO3? Entenderam o meu raciocínio? Então eu vou explicar aqui no quadro para entender melhor. Bom, o ácido nítrico, né? O ácido nítrico, perceba que todas as moléculas eu estou tirando uma molécula de água. Nesse caso, não tem como eu tirar a molécula de água. Não tem como eu tirar. Não tem. Por quê? Presta bem atenção. O ácido nítrico, para quem não sabe, é o HNO3. Certo? Esse aqui é o ácido nítrico. Certo? HNO3. Não tem como eu tirar uma molécula de água.
Porque uma única molécula de água é H2O. Tem 2 hidrogênios. Aqui eu não tenho 2 hidrogênios, eu tenho um apenas. Então eu multiplico essa molécula por 2. Aí automaticamente você multiplica toda a molécula por 2. Pelo 1 que está subentendido aqui, pelo 1 que está subentendido aqui. Então fica H, né, ó, vai ficar H2, né, N2O6. Agora sim você terá condições suficientes de tirar essa molécula de água, certo? Para ficar mais didático, para visualizar melhor, vai ficar assim, ó, H2AN2O6 menos água, hidrogênio embaixo, hidrogênio, oxigênio embaixo de oxigênio, H2O. Aí 2 menos 2 você não coloca, nitrogênio fica N2, certo? 6 oxigênios menos 1 oxigênio fica 5, né? O5. Bom, 5 é penta, então fica pentóxido de nitrogênio. Então você coloca aí pentóxido de nitrogênio ou ainda anidrido, que, como ele veio do ácido nítrico, anidrido nítrico. Então se alguém perguntar pra vocês, fulano, qual é a fórmula do anidrido nítrico? Você vai responder com a boca cheia, tá? Com propriedade. A fórmula do anidrido nítrico, né, nítrico é N2O5. Essa é a fórmula do anidrido nítrico. E para terminar, faltam mais 2 exemplos, vamos acelerar isso aí, tá? Bom, mais 2 exemplos, falta do ácido nitroso e do ácido fosfórico. Bom, o ácido nitroso é o HNO2, esse é o ácido nitroso, HNO2. Depois nós terminamos. Muito obrigado.